Eu sei. Eu tô dando bem-vindo à produção. Fala, Renner. Boa tarde, querido. Boa tarde, senhoras e senhores. Quem fala é Johnny Franco, sou gerente de branding da Viva Eventos Brasil. É um prazer enorme receber você aqui, uma satisfação incrível. A gente está com um público bastante diverso hoje, nós temos produtores de eventos, nós temos concorrentes, produtores de formaturas, temos parceiros, temos fornecedores, alguns alunos, nossos formandos, enfim, uma galera bem heterogênea, várias idades, vários estilos, mas uma galera bastante ávida por ouvir falar sobre felicidade, que é um tema tão em voga e, ao mesmo tempo, engraçado, né? Que, ao mesmo tempo, tão distante de algumas pessoas. Vamos falar sobre isso? Exatamente. É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu nasci. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Renner Silva. Para quem já me conhece, eu também sou o Renner Silva. E eu começo o meu speech aqui deixando bem claro que qualquer pessoa no mundo, eu li isso num livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Qualquer pessoa no mundo que você encontre em qualquer lugar, ela é melhor do que você em alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente se depara com uma barreira de ensinar para outras pessoas, porque as pessoas criam expectativas e ficam achando que a gente quer ser melhor do que elas. De onde veio isso? Da minha carreira de mágico. Eu não sei se vocês repararam aí no vídeo, no final do vídeo estava lá a Fórmula Mágica de Sucesso com Mágico Renner, e eu deixei de propósito. Por quê? Porque eu quero te ensinar com isso 3 coisas. E se você levar essas 3 coisas daqui que eu vou ensinar no meu primeiro speech, no meu speech de boas-vindas, eu já saio daqui feliz. A primeira coisa que eu quero te ensinar durante 17 anos eu fazia mágica e as minhas mágicas divertiam muito as pessoas. Eu fui considerado aí o mágico melhor do que a mágica, no qual eu sou talento, pelo Arnaldo Sacomani, e muitas pessoas chegavam até mim no final dos meus shows e falavam: Renner, eu esqueci que eu tinha problemas enquanto eu estava aqui te assistindo, muito obrigado pelo dia de hoje. Isso mexia muito comigo. Mas com o passar dos anos e o passar do tempo, eu percebi que essas pessoas voltavam para casa e na casa delas, elas continuavam com seus problemas e lidando com esses problemas da mesma forma. E o seu estado de felicidade ou infelicidade regressava. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês, que eu quero ensinar para vocês aqui das 3 que eu prometi eu aprendi na prática, ajudando pessoas, que felicidade não é alegria. Que o contrário de felicidade não é tristeza. Alegria é muito importante, mas assim como a tristeza, ela é uma emoção fundamental. E como toda emoção, ela é muito rápida para acontecer e para deixar de acontecer também. Felicidade, como o Johnny bem disse aqui no começo, é um alto nível de satisfação com a vida. E a ciência, a minha parte, estuda, a caráter científico, o que realmente traz felicidade para a vida das pessoas. Então essa é a primeira coisa. Por quê? Muitas pessoas são infelizes e às vezes nem acreditam na felicidade por uma definição errada de achar que felicidade é momento. E felicidade não existe. Então, felicidade não é alegria, não é momento. A segunda coisa que eu quero ensinar, das 3 que eu prometi, é uma mágica. Não tem como eu falar que eu sou mágico, que eu fui mágico, sem ensinar uma mágica para vocês. Então, olha que legal. Vou aproveitar meu 1 minuto aqui para ensinar uma mágica para vocês. Pode? Já que plateia espontânea, olha só. É muito simples. Eu vou fazer aqui, basta pegar um cartão, uma cartolina branca, recorta um quadrado e umas bolinhas. Desse lado você cola uma bolinha, ok? Desse lado 2, desse 3 e desse 4. Pera, calma. Eu fiz muito rápido, né? Eu tive uma namorada que reclamava muito disso também. Quando eu ia ensinar essa mágica pra ela. Então eu vou fazer mais devagar. De um lado 1, do outro 2, do outro 3 e do outro 4. Mas calma, porque isso não é bem uma mágica, é uma ilusão de ótica. E por que quando eu falo que eu tenho 1, 2, 3 e 4, você nem imagina a verdade? Qual é a verdade? Que eu não tenho 1, eu tenho 2. Seu tampo aqui parece 1, seu tampo aqui parece 3. Do lado de cá, eu também, olha só, eu tenho 3. Seu tampo aqui parece 2. E seu tampo aqui parece 4. E é por isso que a sua mente se confundiu aí enquanto eu ensinava. Então, por que isso acontece? É a segunda coisa que eu quero te ensinar. Por que você se enganou? Por que a sua mente se enganou aqui nesse número de mágico quando eu mostrei rapidamente 1, 2, 3 e 4? Você perguntou, meu Deus, como? A terceira lição que fica aqui, na verdade, A primeira foi felicidade não é alegria. A segunda é uma mágica. E a terceira e mais importante é cuidado, porque tudo que você vê demais passa a ser normal. É assim com o jogo de dados e dominós que você enxerga, é assim com a média das 5 ou 10 pessoas que você mais convive com elas, é assim com os eventos que você participa, é assim com as contas que você segue no Instagram, é assim que você se contamina positiva ou negativamente com o seu ambiente, porque existe uma regra do ser humano. Tudo que a gente vê demais
passa a ser normal. Então, vou terminar de ensinar a mágica. Na verdade, eu venho com essa tampada, falo que tem um. Quando eu viro e falo que tem 2, você já sabe que eu não tenho 2, eu tenho 3. Eu tampo o espaço vazio e viro já falando que tem 3, mas, Johnny, fala a verdade, parece ou não parece? Parece, que tem 3 bolinhas aqui. Parece, porque a nossa mente se confunde. Então, de forma análoga... Oi? Não, só um minutinho, vou acabar. De forma análoga, quando eu falo que tem 4, todo mundo tá cansado de saber que eu não tenho 4. Meu pai, tadinho, tá careca de saber que eu não tenho 4. Eu tenho 3 bolinhas. E a mente continua... Oi, não, tá. Não, peraí. Não, pera. Tem uma coisa errada ali. 4? 1, 2, 3, 4. Calma. Tem uma coisa muito errada acontecendo aqui, gente, porque isso nem é mágica, isso é ilusão de ótica. Mágica seria... de cá e 4 lá de cá, eu pudesse ter 5 lá de cá e 6 lá de cá. Nu! Quanta bola! Muito obrigado, senhoras e senhores! E o mais incrível disso tudo é perceber, Johnny, a minha cara de que falar besta, sobre felicidade é um desafio muito grande. E eu tô aqui para te falar algo incrível. Mas por que eu ensino uma mágica no começo de alguns treinamentos, algumas palestras? Porque definitivamente eu já tive dos dois lados. E é mais fácil eu te ensinar algo impossível do que te ensinar algo que você não queira aprender. Então, fica aí, eu prometi 3, mas vai aí um 4º ensinamento. Para você aprender, você precisa desaprender. Então, a capacidade de desaprender o que você aprendeu é muito importante. E vai um 5º ensinamento de 3 que eu prometi. E o 5º ensinamento eu ensino na prática. É uma regra minha. Sempre entregue mais do que aquilo que você prometeu. Eu prometi 3, estou entregando 5 logo de entrada. Sejam todos muito bem-vindos ao mundo da ciência da felicidade. Eu sou o René Silva e estou aqui para o que der e vier. O cara já chega jogando água no chão e bagunçando tudo e fazendo mágica. Ô, René, cara, primeiro eu queria te dar as boas-vindas. O Johnny você já deu esse show aqui no começo. A gente bateu um papo, né, no briefing um outro dia para a gente conversar. A gente já se conectou de cara e a gente já começou a falar de felicidade, né? Foi incrível, assim, já criou uma conexão lá. E a gente estava antes da convenção começar e a gente teve na segunda, terça e quarta, que é a nossa convenção nacional voltada para os colaboradores. A gente já vem falando aqui de propósito da Viva muito forte. O nosso propósito é proporcionar felicidade e impactar positivamente a vida das pessoas. A gente tem isso de felicidade, sempre tivemos isso, mas a gente não entendia o jeito Viva, a gente não entendia que a gente... E aí nós começamos, eu principalmente entrei a estudar fundo por que a gente tinha esse negócio de ter felicidade, de acordar segunda feliz e querer ir trabalhar e ter gente, a gente tem uma equipe incrível aqui trabalhando. E aí, eu estudando, eu falei, gente, mas como que a gente consegue multiplicar isso? Hoje nós somos uma rede, atendendo 200 cidades, franquias, né? São milhares de pessoas em eventos. Eu falei, como que a gente consegue multiplicar? E aí eu descobri, né, a psicologia positiva, né, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, né, que falava-se da psicologia voltada para o problema, e ele falou, por que a gente não fala da felicidade? E aí eu comecei a estudar... A vacina. Hã? A vacina, né? A vacina, não, é um negócio. Quando você tem contato com aquilo, quando eu comecei a ler sobre aquilo, eu comecei a estudar sobre psicologia positiva, é tanto tapa na cara e vai te ensinando as crenças limitantes, enfim. E eu queria muito que você explicasse para a gente, para todo o público que está assistindo, eu queria que você falasse um pouco da psicologia positiva, a importância disso. A gente traz muito os pontos da felicidade na nossa rede, falamos de propósito demais, as pessoas são totalmente engajadas, eles vivem o propósito, mas eu queria que você trouxesse um pouco de base científica, como que isso funciona, como que você pode ajudar eles a pensarem sobre isso e começar a mudar a vida para ser uma vida mais realmente feliz. Vamos lá. Então, a felicidade que sempre foi um assunto muito explorado, muito mais pelo lado oriental do planeta, né? Culturas antigas, ainda que Sócrates já falava sobre felicidade 400 anos antes de Cristo, onde começou-se a catalogar sobre isso. Sócrates trata a felicidade como desejo universal, inconsciente, você busca a felicidade o tempo todo. Nos meus treinamentos, eu faço uma dinâmica e pergunto à pessoa, o que você quer para a sua vida? O que você quer? Comprar, conquistar? Ela pode falar o que quiser, uma casa, um carro, uma caneta, um silicone, são as informações que a gente vê muito. E se eu for perguntando a ela para que ela quer isso, para quê, uma hora cedo ou tarde ela vai chegar em ser feliz, ou ser mais feliz. Então, estuda-se o que se estudava
do lado oriental do planeta. Bom, como é que começou-se a trazer isso a título de ciência? Martin Seligman, que era, em 1994, Martin Seligman assumiu a cadeira da presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia. Em 1998, ele começa a perceber exatamente isso, que a psicologia tradicional ela é maravilhosa, mas ela estava muito mais ocupada em curar doenças pós-traumáticas, no entanto, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que a psicologia deu um boom e ainda bem que deu. Então, Martin Seligman começou a pensar exatamente isso. Eu tenho um remédio que é a psicologia, né? E é um santo remédio, tá, gente? Mas ele começou a perguntar, eu não posso criar o antídoto? Eu não posso impedir que essas pessoas sejam infelizes? E aí ele começou a estudar, a chamar esse estudo de psicologia positiva, que não é necessariamente pensar positivo, te explico isso lá no meio, mas fica ligado aí. E ele começou a testar experimentalmente pessoas felizes. E aí, para a gente entender o que a psicologia positiva fez e vem fazendo, eu vou te fazer uma pergunta. Você que está em casa não precisa me responder, não precisa responder aqui no chat, mas se responda, o que é felicidade para você? Responda com poucas palavras. Entenda que, independente de qual seja a sua resposta, eu, especialista, cientista na área, eu respeito a sua resposta. Né? Porque eu respeito a sua opinião, a sua história e a sua concepção. Mas você já imaginou por algum instante a sua resposta está equivocada ou incompleta? Se isso acontece, você corre um sério risco de passar a sua vida inteira em busca de algo que não vai te preencher. Então, o que a psicologia positiva começou a fazer? Primeiro, vamos definir o que é felicidade. As pessoas confundem muito, Renato e Johnny, o que é felicidade e o que traz felicidade. Minha família, etc, etc. Propósito é o que traz felicidade, mas defina o que é felicidade. E a minha definição habitual, que felicidade nada mais é que um alto nível de satisfação com a vida. Então, de um lado, porque isso que o propósito traz, isso que qualquer um dos 5 pilares que eu vou explicar traz, alto nível de satisfação com a vida. E do outro lado da regra, então, eu tenho baixo nível de satisfação com a vida. E aí é um negócio que eu não tenho como mais deixar de falar. Qual é o mais baixo nível de insatisfação com a vida? Você, quando está insatisfeito com o carro, você desiste do carro e vende. Você, quando está insatisfeito com a roupa, você desiste da roupa, para de usar, joga fora, doa ou vende. E quando você está insatisfeito com a vida, o maior estágio de insatisfação com a vida é quando o cara dá o game over na própria vida. É quando ele toma a liberdade. A psicologia, a filosofia, ela trata o suicídio como uma atitude, uma decisão permanente para um problema temporário. Então, é muito sério o que a gente está falando. E quando eu falo de propósito, o meu propósito é aumentar os níveis de felicidade no Brasil e no mundo para lutar contra o meu maior inimigo, que é esse aqui. Então, a pergunta é, se de um lado eu tenho as pessoas com alto nível de satisfação com a vida e do outro lado eu tenho as pessoas com baixo nível de satisfação com a vida, o que eu tenho no meio? Eu tenho o que leva. Eu tenho um conjunto de atitudes e comportamentos que leva as pessoas ao alto nível de satisfação com a vida e ao baixo nível de satisfação com a vida. E para a gente entender o que acontece bioquimicamente aqui dentro do seu corpo quando você sente a felicidade, porque ninguém pega a felicidade. O meu papel, o dom que Deus me deu é de adquirir conhecimento e teletransportá-lo para as pessoas com a minha didática e com o meu jeito, como outros brilhantes comunicadores do Brasil. Eu trago para você que felicidade, que era uma coisa tão intangível, começa a ser tangível se você entender o que eu vou falar nos próximos 2 minutos. Fisiologicamente, a felicidade nada mais é que essa coisa que você sente, você não sabe pegar, não sabe onde está, você só sente, mas nada mais é do que um conjunto bioquímico que funciona aí dentro de você. É quando o seu cérebro produz N tipo de substâncias e hormônios em equilíbrio que vai para a sua corrente sanguínea e você simplesmente sente a sensação de prazer, paz, equilíbrio, felicidade e bem-estar. E a pergunta que, ao contrário disso, é a depressão. Gente, eu bato numa tecla muito pesada. Tá tudo bem ter depressão. Como tá tudo bem ter gastrite, como tá tudo bem ter dor de barriga, como tá tudo bem ter qualquer coisa. O que não tá tudo bem é não cuidar. O que não estaria tudo bem é se não tivesse profissionais especializados para cuidar desse problema. O problema da depressão é só um preconceito, porque é uma doença como qualquer outra. O que acontece na depressão, a grosso modo? A depressão, o seu cérebro, por algum motivo, que podem ser N motivos, ele para de produzir alguma dessas substâncias que te fará feliz. E aí, o que um psiquiatra, a grosso modo, faz? Ele te dá um remédio, que é uma substância sintética, para imitar aquela substância que, por algum motivo, o seu cérebro não produz mais. E aí, a terapia, junto com a psiquiatria, vai ajudar o seu cérebro, de repente, a voltar a produzir aquela substância e você está bem. Conheço N pessoas que tiveram depressão e hoje estão vivendo o melhor da vida, porque entenderam que não é esse monstro que as pessoas colocavam. Depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de ir para a igreja, depressão não é falta de vergonha na cara, depressão
depressão não é depressão, é fisiológico. Você tem que entender que nós somos completamente dependentes, reféns das nossas emoções, que só se manifestam no nosso corpo através de hormônios, bioquímica. Quem tem TPM sabe o que eu estou dizendo. Mulher aqui em período de TPM ou fica agressiva, ou fica comelona, ou fica chorona. Ela consegue controlar? Não. Por quê? Alteração hormonal. E como que você entende TPM como alteração hormonal e não entende depressão como uma simples alteração hormonal, ok? E aí onde eu chego com isso tudo? Que felicidade fisiologicamente é isso. E aí a ciência começa a pegar pessoas cientificamente felizes, ou seja, com a sua bioquímica funcionando, com seus hormônios em dia, e começa a pesquisar o que essas pessoas fazem. Científico da felicidade. A ciência começa a pesquisar o que essas pessoas fazem, o que elas priorizam, como elas lidam com os problemas e as situações da vida. E chega à brilhante conclusão, que todas essas pessoas, elas priorizam 5 pilares. E aí a ciência da felicidade traz a felicidade explicada em 5 pilares, onde o seu corpo vai entender o que é importante para você e vai produzir essas substâncias, e é em caráter científico e experimental. E quem quiser discordar de mim, eu respeito muito a sua opinião, mas a gente vai ter que discordar com décadas de pesquisas em comportamento humano que traz essa explicação toda. Ponto. Perfeito. Perfeito. Não dá nem para interromper, não tem como. Desculpa, eu tentei ser o mais breve possível. Eu preciso de 2 horas no meu treinamento principal para explicar isso. Cara, mas é um panorama para abrir a cabeça e ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Não, tá fantástico, tem que ser dessa forma mesmo, que conectou perfeitamente os pontos. Retomando aquilo que a gente conversou e conectando bastante com o que você falou, a gente está falando muito em relação à felicidade voltada para os pequenos gestos, para os pequenos momentos e não só para grandes momentos de felicidade. Na nossa apresentação da campanha, a gente falou muito sobre a busca pela felicidade, que talvez por ser uma busca pelo propósito errado, ela é uma busca interminável que não vai acontecer, né? O Clóvis de Barros Filho, né, grande filósofo, professor, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que no colegial você busca o ensino médio, depois você busca a faculdade, depois o estágio, depois a contratação, enfim, ser supervisor, gerente, CEO, você vai sempre buscando uma felicidade que não chega nunca, porque quando você chega nela, você percebe que ela não era o que de fato você gostaria que fosse, e no fim das contas você chega ao final e fala, ué, cadê o propósito? Porque a gente está, eu acho que o erro das pessoas, né? Não vou dizer que é o erro das pessoas, mas é uma forma ruim de se pensar em relação à felicidade é pensar que você precisa do trabalho para obter sucesso, para aí sim obter felicidade. E aí a gente percebe que o trabalho não traz felicidade, que o mesmo sucesso não traz felicidade, então ela não vai chegar nunca. Você fica numa espiral de busca pela felicidade eterna que não vai acontecer. Então o que a gente está buscando aqui com a nossa campanha, com os nossos vivers, com o nosso time, com os nossos clientes, é fazer com que eles enxerguem em pequenos momentos da vida a felicidade. Que dentro do momento da pandemia, por exemplo, eles em home office, eles estudando para a faculdade, eles percebam que de repente se eles juntarem uma caneta, uma borracha e um compasso, e ele abrir o compasso, ele vai perceber que ele faz uma carinha sorrindo, por exemplo, sabe? São pequenos detalhes, e a partir daí a gente vai tendo micro expressões de felicidade que fazem com que essa felicidade chegue realmente a fazer parte da vida da pessoa, do dia a dia da pessoa, e não só dessa busca que ele almeja, que talvez ele não vai alcançar nunca. Mas eu queria puxar esse gancho para falar o seguinte, muita gente fala de felicidade corporativa, né? Felicidade no trabalho e tal. E a gente considera que felicidade, na verdade, não é do profissional, é da pessoa, né? Então, assim, eu queria que você falasse de que forma que você entende que a felicidade corporativa pode acontecer, mas levando pelo lado da pessoa e não só do profissional. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria dar os parabéns ao Renato. A gente já bateu um papo antes, já no nosso primeiro papo aqui, e dizer que quando vocês trazem felicidade em um tema, vocês estão deveramente preparados para poder fazer o que vocês estão fazendo. Vocês, pelos poucos comentários que a gente falou aqui, vocês sabem o que estão fazendo. Eu queria deixar isso bem claro aqui para a audiência. Não é um tema inventado porque achou bonitinho, porque achou legal. E se fosse, já estava maravilhoso também. Mas vocês estão preparados. Isso que você fala, que o brilhante Clóvis de Barros traz, se chama adaptação hedônica. É a nossa capacidade de se habituar com qualquer situação boa ou ruim. O problema é que eu bato muito nos inimigos da felicidade. E os inimigos da felicidade nos fazem achar que a nossa felicidade vai acontecer quando? E aí tem os 7 pecados capitais da felicidade, e esse é um deles. A minha felicidade virá quando? Você coloca a sua felicidade no quando.
Quando eu comprar um carro, aí você compra um carro, logo se adapta, porque seu corpo sua vida está pronta para essa adaptação hedônica e chega lá não foi feliz. Aí passa, é quando eu trocar de carro. E aí passa anos trabalhando para troca de carro, ele fica muito contente quando troca de carro. Mas uma pessoa infeliz fica alegre. Assim como uma pessoa feliz fica triste. Mas essa tristeza e alegria não afeta a satisfação ou a insatisfação com a vida delas. Então, quando a gente coloca a nossa felicidade no quando, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando meu marido me fizer feliz ou quando a minha esposa me fizer feliz. A gente não para pensar que é uma frase que arremata isso tudo. A felicidade não é um destino. A felicidade é como se viaja. A felicidade está na jornada. E aí eu vou entrar nas pequenas coisas para entrar no corporativo, mas a felicidade está a forma na qual você viaja. Uma viagem cheia de amigos, com uma playlist muito legal, ela é muito legal. Por quê? Porque tem coisas acontecendo ali dentro o tempo todo que faz a jornada ser legal. Quando você chega na sua jornada, já é um outro momento. E a gente não para pensar que se eu condiciono a minha felicidade no quando, eu vou ser feliz quando isso acontecer. Cheguei lá, me adaptei, vou ser feliz quando? Se eu busco a felicidade em cada destino, eu não paro para pensar que não existe destino final. Ou melhor, existe. Mas o destino final é a morte. E se você tem esse pequeno equívoco, você corre o risco de chegar no final da sua vida e cometer o pior pecado, na minha opinião. Deus te deu uma vida, quer chamar de universo, Buda, Dalai Lama, Cavaleiro do Zodíaco, chama do que você quiser. Mas a minha convicção... Eu não justifico nada pela fé, ainda mostro como a fé e a ciência se unificam e se condizem o tempo todo, mas se Deus te deu uma vida, que é algo que ninguém nunca vai conseguir copiar. E se eu fosse Deus, eu ia ficar muito triste de te dar algo tão especial e você não fazer isso aqui valer a pena. A vida só tem um sentido, chegar no final dela, olhar para trás e ver o quanto valeu a pena. E aí a gente entra em propósito, a gente entra em realização e um monte de coisa. Então, momentos de alegria, você tem que fazer uma jornada. E quando você faz essa jornada, momento, olha a quantidade de hormônio que está secretando na sua corrente sanguínea. Quando você tem essa qualidade de pensamentos que te levam a esses momentos de observar o que tem de bom em tudo, a gente não combinou, não sei se você sabia, mas é um dos 5 pilares da felicidade, é a presença plena. É você estar com a mente presente no mesmo lugar onde seu corpo está presente e não viajando com preocupações futuras, porque moram muitos perigos lá, nem muito menos no passado, que moram mais perigos lá ainda, e a gente pode falar sobre isso depois. E aí, trazendo para a sua observação e para a sua pergunta, a felicidade corporativa. Eu não sei se você sabe, acho que talvez não, eu tenho uma empresa de consultoria em gestão de felicidade corporativa. E a nossa premissa é o cara entender que não existe um ser humano dentro do trabalho e um ser humano em casa. Que quem tem problema no trabalho vai ter em casa, quem tem em casa vai ter no trabalho. Porque olha como é que as coisas se encaixam o tempo todo. Porque a formação de hormônios daquela pessoa é constante, não muda do momento que ele pega o carro ou ônibus, vai para o trabalho ou vice-versa. Ou seja, se você é feliz solteiro, você vai ser feliz casado, se você vai ser feliz viúvo, você vai ser feliz divorciado. Se você é feliz no trabalho, você vai ser feliz em casa. Se você é feliz... A felicidade é algo que potencializa tudo que o ser humano fizer. Vou dar um exemplo. Uma das empresas que prestávamos consultoria, o diretor veio falar comigo assim, Renner, tem uma funcionária aqui, que ela estava até com o Renato nessa vez, que é o meu sócio lá na outra empresa. E ele falou assim, eu tô uma funcionária aqui, que ela era a minha melhor funcionária. Ela fazia a empresa decolar. Ela teve um problema com o marido dela e tem 3 meses que ela erra um detalhe atrás do outro. Isso está me gerando muito prejuízo. A culpa é minha? Eu parei para pensar e perguntamos assim, ela tá te fazendo ganhar menos dinheiro? Ela falou, tá. Assim, então mas eu vou deixar mais macio para você, porque essa palavra culpa é muito pesada. Porque culpa remete ao passado. A diferença entre culpa e responsabilidade é que a culpa me amarra no passado e eu olho para trás para encontrar culpados. E aí uma das minhas frases que eu adoro, e desculpa o termo pesado, tem que ser a desgraça do ser humano, ou seja, a falta de graça, que é a essência da palavra, a falta de graça, a desgraça do ser humano, começa quando ele gasta energia tentando encontrar culpados. Então eu falei com ele assim, eu vou trocar a palavra para você, vou trocar a palavra para você. Vamos chamar de a culpa não importa, mas a responsabilidade é sua. Quando a gente fala de felicidade corporativa, é exatamente transcender os muros da empresa. Um dos nossos programas requer simplesmente desenvolver na empresa
um dia uma boa premiação para a melhor fotografia de passeio com a família do final de semana. E aí vira uma competição interna de fotos criativas de passeio simplesmente para o cara concorrer a um prêmio, para forçar ele a ter mais tempo com a família dele. Nem que seja para tirar uma foto. Então, felicidade corporativa é entender eu luto por o quê no meio corporativo? Pela humanização da economia. É entender que eu tenho sim que cuidar do cara, que eu tenho sim que cuidar da vida dele, porque a empresa, segundo o Roberto Tranjan, é de longe um dos lugares mais incríveis para se produzir desenvolvimento humano. Então as empresas são responsáveis, sim, ali existem pessoas, e ela não está na sua empresa por acaso, não entrou na sua vida por acaso, e você tem responsabilidade de transmitir o que você sabe a ela e cuidar da vida dela, na medida do possível também. Nossa senhora, nós dois a gente fica balançando e rindo assim, né? Balançando. Vocês já devem falar sobre isso, né? Não, cara. Ô, Rene, incrível o seu conteúdo, né? Eu já tinha te falado isso, a gente bateu um papo longo, sua didática, seu conteúdo, da forma com que você amarra. Tenho certeza que a galera ali tá ficando maluca. E aí, Matheus, como é que nós estamos? Acho que a galera tá de boca aberta com isso tudo, porque começou com uma mágica aqui que já parou todo mundo. O pessoal ficou aqui anestesiado com essa sensação. E depois foi só o UOL atrás de UOL aqui no chat. Então, todo mundo amou. Legal. Ô, Rene, bom, seguinte, eu acho que essa aula de felicidade aqui, incrível que você está dando, e essa conexão de pontos, na verdade, né, de tantos conhecimentos, você é professor também, eu queria que você falasse um pouquinho dos 5 pilares para a gente. Você falou que ia falar, eu queria muito que você falasse dos 5 pilares, que eu acho que ele resume muito. Não é resume, né? É uma ciência, né? Mas assim... resume. Vamos. É o que o povo quer saber. Eu tenho uma técnica infalível, porque eu não acredito que ninguém... Olha só, nós somos 7 bilhões de habitantes nesse planeta e ninguém passa do meu lado por acaso. Tem um porquê a pessoa ter passado pelo meu lado. Então, quando eu viajo de avião, eu tenho uma estratégia que é deixar o encostinho aqui levantado e fico lá, e de repente a pessoa chega e aí eu puxo assunto. O encostinho é só para puxar assunto. Eu falo, licença, tudo bem? Pode abaixar o encosto? Pode. Abaixei, obrigado. Tá. Você está indo para São Paulo a passeio ou a trabalho? Você diz, não, eu vou a trabalho. E a pessoa fala, aí eu falo, que legal, com o que você trabalha? Aí ela fala, ela pode falar o que quiser. Eu desafio alguém a me falar uma profissão que eu não consiga virar para ela e falar assim, nossa, que legal, parecida com a minha. Qualquer profissão. Renato, fala uma profissão qualquer, Renato. Não, eu vou... Torneiro mecânico. Torneiro mecânico, nossa, legal, parecido com a minha. Não, porque você soluciona problemas de pessoas que parecem pequenos, mas podem gerar um transtorno muito grande. E é isso que eu faço, só que de forma psicológica. Aí ela fala assim, o que você faz? Aí eu falo assim, eu sou consultor, palestrante... Difícil, viu? Assim, eu sou consultor, professor e palestrante em ciência da felicidade. A pessoa, 99% dela fala assim... Como assim? Cara, é o como assim. Eu entrei naquele avião para buscar o como assim. Porque eu sei que ela tem tempo. Porque se é uma pessoa no lugar normal, eu falo, você tem 5 minutos? E eu sei que, como assim? E aí eu começo esse discurso que a gente começou, algo parecido. E aí quando chega no momento, a pessoa fala, e quais são os 5 pilares? E quais são os 5 pilares? As pessoas pegam papel, caneta, celular. Às vezes eu começo a falar assim, caramba, minha filha precisa ouvir isso, deixa eu anotar. E começo a anotar, porque é realmente a solução. É realmente a saída agora de forma científica. Os orientais estavam muito certos na grande maioria das coisas. Só que agora a gente explica isso cientificamente. Não tem ordem os pilares, é apenas a ordem que eu vou apresentar aqui, mas o primeiro deles a gente chama de presença plena, ou engajamento, ou mindfulness, pode dar o nome que quiser, eu não tenho apego com o nome, eu chamo de presença plena, que nada mais é que ter a sua mente presente no mesmo lugar que o seu corpo. E aí, no Brasil, o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, traz um dado alarmante. A quantidade de pessoas que estão deixando de ser bons pais, bons filhos, bons maridos, bons estudantes, bons profissionais, simplesmente por não conseguirem manter o seu pensamento, a sua mente, no mesmo estado presente que está o seu corpo. Por quê? Nós temos 3 dimensões psicológicas temporais: o passado, o presente e o futuro. O meu corpo só consegue viver no presente, a não ser que eu seja Dr. Emmett Brown, tenha um DeLorean e vá parar em 2000 e alguma coisa aí com o Martin num De Volta para o Futuro. Salve essas exceções, essas exceções cinematográficas, né, hollywoodianas,
meu corpo só vive no presente, mas a minha mente não. E presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui pode e possivelmente é o motivo da grande maioria dos seus sofrimentos. O problema é que a minha mente pode ir para o futuro e para o passado. E a pergunta é, o que tem lá? Eu tenho armadilhas incríveis. Eu tenho crenças limitantes em formas de verdades absolutas e confortantes nesses dois pontos. Vamos para o futuro primeiro. No futuro, eu tenho o mal do brasileiro, que é o mal da ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que excesso de preocupação com o futuro. E todo mundo sabe que excesso de ansiedade, excesso de futuro tende à ansiedade. Por quê? Porque geralmente a ansiedade ela vem ligada a uma mente negativa. Ela vem ligada a pensamentos negativos e é uma bola de neve que não para. E eu vou te dar um outro exemplo. Você está aqui no seu trabalho, precisando terminar um documento para enviar para um cliente e é muito importante. Você está preenchendo. De repente, você pensou o quê? Nossa, meu namorado, ele está no trabalho hoje, a ex-namorada dele vai lá hoje, porque ela precisa pegar o documento dela, ele me falou isso. Será que ela já está lá? Nossa, será que ela chegou perto dele? Nossa, chegou perto dele, ela vai sentir o perfume dela. Ele comentou comigo que gostava daquele perfume, tem certeza que aquele... Ela nem falou, eu tenho certeza que aquele perfume é o dela. Meu Deus, ela vai estar lá. Será que ela vai chamar ele para sair? E se eles tomarem um café? Ele adora café. E se ele pegou na mão dela e agora eles estão se abraçando, meu Deus. No pensamento da pessoa, o casal já está lá no motel, fazendo 7 filhos. E a pessoa está sofrendo por algo que só existe na mente dela. Mas presta atenção nessas duas observações. Tudo só existe na sua mente. Aqui fora, são várias coisas e acontecimentos inanimados. A sua mente dá interpretação para essa mesa, dá interpretação para tudo que está acontecendo. Sua felicidade, sua tristeza, sua alegria, seu prazer, tudo que você sente só existe num único lugar na sua mente. E aí o dado alarmante é, a sua mente não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Tudo que você imagina, bioquimicamente o seu corpo sofre como se estivesse acontecendo de verdade. E aí é o grande problema da ansiedade. E nesse momento, de repente, eu parei e falei, não, esquece, isso não está acontecendo. E eu gastei 5 minutos nessa viagem. Nesses 5 minutos eu produzi, nesses 5 minutos eu trabalhei, nesses 5 minutos eu vaguei. E Harvard fez um aplicativo que de tempos em tempos o telefone tocava e os alunos tinham que responder. O que você está fazendo agora? Você estava pensando no presente, no passado ou no futuro? 47% do tempo os alunos de Harvard, eu estou falando de Harvard, estavam com a mente vagando entre passado e futuro. Então as armadilhas do futuro são muitas e elas são perigosíssimas. E não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do planeta. E aí no passado é a mesma coisa, a minha mente sai, eu não faço nada, fico aqui vagando como um zumbi e sofrendo por coisas que só existem na minha cabeça. E o que mora no passado? No passado mora a culpa. No passado mora a falta de perdão. No passado mora coisas que vão certamente te levar a uma exaustão psicológica chamada depressão. E aqui é o grande problema. Quando a gente entende o primeiro pilar e a gente exercita viver no presente, a gente tem facilidade de perdoar, a gente tem facilidade de se livrar dos inimigos que estão no passado e no futuro. Por quê? Porque eles só estão lá. E aí, vamos falar de pequenas coisas? Já ouviu falar que a felicidade é feita de pequenas coisas? Ouvimos agora por Johnny. Você só aproveita as pequenas coisas se, somente se, a sua mente estiver no mesmo lugar que seu corpo. Porque as pequenas coisas só acontecem no presente. E aí, o cara está em casa pensando no trabalho, está no trabalho pensando nas férias, está nas férias pensando em casa. O problema é que isso vira um hábito. Um hábito de estar preocupado com o futuro ou preso no passado. Então você precisa do primeiro pilar. E você vai ver como os 5 pilares, eles se entrelaçam o tempo todo. Você precisa do primeiro pilar para curtir e fazer os outros 4 acontecer. Vivenciar o presente. Sabe quando você vai para um evento e ele passa muito rápido? O tempo voou? Não. É que a sua mente estava tão envolvida no presente que você nem ficou lembrando de contar quanto tempo tem aquilo. E a gente chama isso de estado de flow. É o estado onde você se envolve e o tempo passa e você não vê. Resumidamente, o primeiro lugar é esse: exercite. Faça meditação, faça yoga, exercite. Vou dar uma ferramenta aqui minha, tá? Todas as vezes que você se pegar com a mente vagando, exercite isso por 66 dias. E aí eu te explico depois por que isso vira um hábito. Tá com a mente vagando, você para e fala, o que tem de bom aqui? Essa é a frase. O que tem de bom aqui? Tem uma caneta.
E você faz qualquer coisa com essa caneta, faz um desenho. E aí, de repente, você está em outro lugar. O que tem de bom aqui? Cara, tem uma música. Então eu vou curtir a música. Está no trânsito, pesado. E fala, cara, que trânsito, que saco. Você se pega. O que tem de bom aqui? E aí você força a trazer o seu pensamento de novo. E você está lá, e você força a trazer de novo. E você, se isso virar um hábito, você cria uma habilidade incrível de desenvolver o primeiro pilar, que é a presença plena, onde tudo acontece. E é onde você é feliz ou infeliz. Segundo pilar, fechou. Reni, só uma parte aqui. Na quarta-feira, a gente trouxe para a convenção aqui uma profissional incrível, a Rafa, que ela fez meditação e trouxe meditação e fez uma meditação guiada com todo mundo de casa. Legal. Foi uma experiência incrível, exatamente tentando, né, puxar e trazer familiaridade para todo mundo começar a vir para o presente. Mas só uma parte foi realmente incrível. E qualquer um que acha que não consegue meditar, eu estou aqui para te provar que você está errado. Porque isso é uma crença e hoje não vai dar tempo, mas se eu te der a minha explicação sobre meditação, eu tenho certeza que você vai ser mais uma das incríveis pessoas que desenvolveram uma habilidade diferente, porque entenderam de forma diferente, e é para isso que eu estou aqui. Mas hoje não dá, me peçam isso pelo Instagram ou pelo YouTube, acho que eu tenho esse vídeo aberto no YouTube, expliquei isso numa live e posso caminhar para vocês no outro momento, ok? Vamos lá, primeiro pilar, ok. Segundo pilar, inteligência positiva, porque somente a inteligência positiva é capaz de gerar emoções positivas, e cientificamente as emoções positivas são as principais responsáveis pela produção daqueles hormônios. E aí, quando a gente fala de psicologia positiva, inteligência positiva, emoções positivas, o que é isso? É ser otimista? Ser otimista é maravilhoso. Ser otimista é achar que tudo vai dar certo, e aí você não fica criando monstros que não existem, uma vez que a sua mente não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Ser positivo é maravilhoso. Ser otimista é maravilhoso. Enxergar e acreditar que tudo vai dar certo. Ser positivo é enxergar o que tem de bom quando dá certo e quando dá errado. Porque para com essa ilusão de achar que a sua vida tem que ser feita só de coisas boas. Se você não tivesse as coisas ruins, você não teria nem parâmetro para saber quais eram as boas. Então as boas são ruins, as boas são boas, as ruins são maravilhosas. E outra, qualquer habilidade que você tem na sua vida, pensa, eu não gosto de generalizar, mas vamos lá, praticamente todas as habilidades que você desenvolveu na vida foram de situações difíceis, que se você pudesse escolher, você não teria as escolhido. O que eu estou querendo dizer? Você não sabe o que é melhor para você. Acredite. Quando você pede a Deus sabedoria, você acha que Deus vai mandar um pacote de dados celestial via anjo Gabriel invisível para sua cabeça. Puf! Deus não é o Neo, e ele não está na nave Nabucodonosor no filme da Matrix. Ele não vai instalar em você dos céus um drive. E aí você pede Deus sabedoria, e aí Deus vai te dar o quê? Situações aonde você vai ter a capacidade de adquirir a sabedoria que você pediu. E o que você faz? Chora, reclama. E aí a gente, sem perceber, começa a ser ingrato com aquele que está fazendo o que você pediu e não necessariamente ele determinou. Então, quando eu falo de emoções positivas, elas são muito responsáveis. Inteligência positiva é o percentual do tempo onde a sua mente trabalha ao seu favor. E a minha mente só trabalha ao meu favor, enxergando as coisas de forma positiva para mim. Tem duas maneiras de você resolver seus problemas, rindo ou chorando. Minha mãe já falava muito claramente que não tem remédio, remediado está, aconteceu. Se você entender, e aí eu tenho uns hacks aqui de qualidade de pensamentos que está diretamente ligado à sua produtividade, à sua riqueza e prosperidade, à sua felicidade, etc. Se você começa a entender que só acontece o que você precisava para evoluir. Jesus, quando estava lá prestes, né, o caminho do Calvário, falou, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo, faça a tua vontade e não a minha. Nem Jesus estava muito afim de rolar aquilo, mas Jesus tinha um propósito, Jesus entendia o propósito e a confiança. E aí eu vou falar para quem é cristão como eu, ou quem não é também, se você fala que acredita em Deus, confia em Deus, mas não consegue descansar que Ele está fazendo o melhor para você, e acredite, você não sabe o que é melhor para você. O melhor, Ele sabe o que é melhor para você, as dificuldades estão aí. Ele vai te propor dificuldades. Se você vai ser uma pessoa melhor ou pior, aí já não é com ele mais, já é com você. Felicidade não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. Tem a ver com a forma na qual você interpreta o que acontece.
Porque Renner, as pessoas felizes têm muitos problemas, cara, incrível. mas interpretam de forma diferente. Incrível. Assim como você falou, os momentos de atenção plena, os momentos de real felicidade, eu acho que eu e o Renato estamos neles agora, eles passam muito rápido. E já precisamos encerrar, infelizmente. 50, não acredito! Não acredito. Não, isso tem que fazer mas o eu ato. acho que só acontece o que tem que acontecer. Só foi falado o que precisava ser falado. Eu acredito muito, eu sou um instrumento e eu estou aqui com uma missão para melhorar a vida das pessoas. Um filme que me marcou muito foi Homem-Aranha 1, quando o tio Ben fala para o Peter Parker: grandes poderes, grandes responsabilidades. Deus me deu um poder muito grande de adquirir e transmitir conhecimento. E a responsabilidade que eu tenho sobre isso é gigante. Então eu estudo muito para ser simplesmente um instrumento capacitado para chegar nas pessoas certas na hora certa, porque eu fico muito triste quando eu fico sabendo, quando eu fiquei semana passada, que um grande amigo de um dos meus melhores amigos deu game over na sua própria vida e eu não cheguei antes na vida desse cara. Eu tenho um lema para mim, e é por isso que eu acordo todos os dias, a hora que eu acordo, é por isso que eu durmo a hora que eu durmo, é por isso que eu faço o que eu faço. Eu não tenho direito de chegar tarde na vida das pessoas. E eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a Johnny e Renato, quero agradecer a Viva, que é a grande referência, todos os meus amigos da área de evento que me mandaram mensagem, que estariam aqui com a gente, que receberam a propaganda para levar adiante a minha missão. E hoje foi vocês que, por algum motivo não coincidente, estavam aqui comigo e só tenho a agradecer. Nossa, que aula, cara. Vai emocionar agora. A gente vai chorar mais aqui, né? Ô, Renner, eu queria te agradecer demais, cara, pela sua disponibilidade, generosidade em compartilhar um conhecimento tão profundo. Você que é professor, palestrante, a gente sabe do seu tempo. A sua mensagem é muito forte, é muito poderosa, não só para todos os produtores de evento, que são pessoas muito ansiosas, inclusive, mas os mais de 40 mil clientes jovens que também precisam dessa mensagem. A gente conversou, a gente tem um propósito, né, da Viva, nosso em comum, muito forte, e eu estou abrindo as portas, quero te convidar, inclusive, do que a gente puder fazer junto, para a gente impactar mais gente com a sua mensagem, que realmente ela tem que explodir para esse Brasil, para esse mundo afora. Parabéns pelo seu trabalho. Prazer imenso, Renner. Eu quero agradecer demais e deixar 2 convites aqui. Posso, antes do seu agradecimento, claro, Johnny? Claro. Quero deixar 2 convites aqui. O primeiro eu sou professor da PUC Minas de Ciência da Felicidade, junto com o professor Renato Bruno, a mesma aula que começou em Harvard em 2002, que ensina as pessoas a ensinarem isso, e para ensiná-las a ensinar, eu preciso ensiná-las, fazê-las aprender primeiro. Então, fica ligado no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que quando as matrículas estiverem abertas em Belo Horizonte, vai sair. Eu tenho outros treinamentos a respeito, mas a gente fala sobre isso depois. Quero fazer um convite especial para vocês, para um treinamento que vai acontecer, para um grande cliente meu, que é o Sebrae. Vai acontecer dia 13/8. É um treinamento com realidade aumentada. É parecido com isso que vocês estão fazendo, trazer os aplausos à realidade, e eu vou fazer esse evento dia 13/8. Eu tenho alguns convites. Então, eu vou deixar um contato aqui na tela, e quem quiser participar desse evento com a gente, eu não tenho muitos convites, mas as primeiras pessoas que se manifestarem e mandar para esse e-mail ou para esse WhatsApp, eu não sei o que está aparecendo aí, o contato, nome, e-mail e telefone, eu vou te encaminhar esse convite para você participar de um evento gratuito com o meu convidado especial, um treinamento com realidade aumentada, incrível, que eu vou fazer dia 13, e traga a sua família para participar com a gente também. Bom demais. Maravilhoso. Senhoras e senhores, Renner Silva. Muito obrigado, Renner. Parabéns, querido. Muito obrigado. Prazer estar com você. Eu que agradeço, prazer é todo meu. Fiquem com Deus e contem comigo. Tamo junto. Grande abraço. Todo o nosso amor. Obrigado. Valeu, garoto. Vai com tudo. Nossa Senhora!